Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians compete mais e segura o líder do campeonato. Tem uma coisa positiva no trabalho de Dorival Júnior. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Claro que o esperado era a vitória, né, contra o Cruzeiro dentro de casa, aquela coisa toda, a vitória para dar moral, mas também é preciso dizer que o Corinthians enfrentava um adversário muito superior a ele nesse momento. Tá muito encaixado em todos os setores. Quem entra do banco de reservas normalmente dá conta do recado, até pelo elenco formado pelo Cruzeiro, e eles não são líderes à toa. Então, o jogo era muito difícil, era muito difícil. O que eu esperava? Mesmo que o resultado daqui a pouco pudesse ter sido diferente, uma derrota, uma vitória para o Cruzeiro, o que eu esperava? Analisar uma melhora do Corinthians em relação a ele mesmo. É você analisar o Corinthians em relação a ele próprio. E como o Corinthians vem de uma derrota para o São Paulo, no clássico majestoso, em que era muito difícil fazer pior do que aquilo, então, obviamente, aconteceu uma evolução. Mas mais do que isso, a energia pedida por Dorival Júnior, que fez com que ele tirasse Memphis Depay no intervalo e outros jogadores, que fez com que ele cobrasse publicamente os atletas no pós-jogo, aquela energia, ela se verificou nesse jogo. O Corinthians estava diante da sua torcida, precisava dar uma resposta, e os jogadores que ele escalou entenderam isso. Eu acho que houve uma vitória de Dorival Júnior nos últimos dias, durante a semana, para que esses jogadores entendessem a necessidade do jogo. O adversário, ele era superior, e foi superior até em alguns quesitos no jogo. Se você pegar os números do Cruzeiro, o Cruzeiro teve mais finalizações, mais chances claras criadas, foi um time que chegou mais próximo de fazer o gol, mas eu vou dizer um negócio, a estatística ela não mostra tudo, tá? Porque o Corinthians foi muito bem defensivamente, embora o Cruzeiro tivesse chegado, o Corinthians soube neutralizar muito das ações, especialmente envolvendo o Caio Jorge, que tem uma finalização perigosa da intermediária, porque pouco conseguiu avançar. Os zagueiros do Corinthians, o sistema do Corinthians hoje funcionou. E aí eu já vou no ponto positivo do Dorival Júnior, que realmente tem sido muito criticado. Eu sou um crítico do Dorival porque eu espero mais do Dorival. Eu esperava que o time estivesse criando melhor, que estivesse mais organizado taticamente, que estivesse mostrando mais coisas, tudo isso é verdade. Agora, inclusive falei que o trabalho do Ramon Dias, ele em algum momento foi melhor do que o do Dorival. Que o Dorival não conseguiu melhorar o time, mas isso é uma meia verdade. Eu preciso dizer que defensivamente esse time melhorou. A gente tem uma memória que fica um pouco turva, né? Então, quando a gente lembra do time do Ramon, a gente vai lembrar das finais do Paulista, a gente vai lembrar das 9 vitórias seguidas no ano passado, quando escapou do rebaixamento, a gente vai lembrar de momentos pontuais. Eu sempre lembrei também dos problemas, né? Das eliminações em Copas por decisões erradas e tudo mais. Mas nos últimos tempos, era um time que sofria muito defensivamente. Vocês vão lembrar, a gente criticava sistematicamente os zagueiros. Não que eles não continuem sendo criticados. O Félix Torres continua errando, o André Ramalho, o Kaká, o Gustavo Henrique, quem entrava era criticado. Mas no caso do time do Ramon, o sistema era um problema. O Corinthians vazava todo o jogo. No jogo, no time do Dorival, isso acontece menos. E no jogo contra o Cruzeiro, nesse jogo agora especificamente, o desafio era muito grande. Era travar um adversário que fazia pelo menos 2 gols por jogo. E que nas últimas partidas aí, teve jogos em que aplicou 4 mais de uma vez. No Grêmio, no Juventude. Então o Cruzeiro, ele vive uma fase espetacular. Para travar isso, para neutralizar isso, seria muito difícil. Eu imaginei até que o Dorival pudesse escalar 3 zagueiros no jogo. E o Kaká estava fora por um controle de carga, ele escala o André Ramalho e o Gustavo Henrique. Deu certo. Mais do que isso, o sistema funcionou. E ele não tinha Ranieri à frente da defesa. Ele escala o Charles, com Martinez, Bidon e Garro. Deixa Carrilho para o segundo tempo, que está visivelmente com problemas físicos. O Carrilho é muito distante do jogador que em algum momento foi o principal atleta do time na temporada, na ausência do Rodrigo Garro, né, que sofreu com lesões, problemas pessoais e tudo mais, não conseguiu estar presente em boa parte dos jogos. O Carrilho, então, era esse cara. Ele não vem sendo. Repito, não sei se ele sentiu muito a saída do Ramon e do Emiliano, que eram treinadores, né, que tinham muita confiança no Carrilho, que indicaram o Carrilho e às vezes o jogador se abala com esse tipo de coisa,
ou se ele realmente está sofrendo fisicamente, porque ele vem sendo preservado, ele não vem sendo titular, ele entrou no segundo tempo contra o Ceará, fez a jogada do gol, no Majestoso foi bizonhamente mal, como todo time, e hoje ele pouco acrescentou. Então, assim, o Carrilho é um cara que tá devendo, como outros tantos, né. Mas o Carrilho não começa, e aí depois você entende o motivo, né. Dá pra ver por que que ele não começou. E aí o Dorival foi na energia, que era o que ele queria para o jogo, e precisava. Por isso ele escalou o Charles, o Martínez, o Bidon e o Garro. O Garro é impressionante, né, o Garro ele a gente precisa lembrar que o Garro tá no 4º jogo desde a sua volta. Então, ele precisa, obviamente, de um tempo para adquirir a sua melhor condição. E mesmo assim, é um cara que melhora jogo após jogo, em termos de entrega, em termos de volume, em termos de responsabilidade do jogo, em termos de assumir o jogo, de pedir a bola, de tentar resolver. Aquele Garro que a gente viu na reta final do ano passado, ele pouco conseguiu aparecer esse ano, por uma série de circunstâncias. Então, talvez no segundo semestre, com uma sequência maior de jogos, a gente consiga ver mais do Garro. Também com o Memphis e também com a volta do Yuri Alberto. E aí, tendo o trio, o Dorival bateu de novo nessa tecla, porque ele vem sendo cobrado. Ele fala: eu não tive esse trio à disposição, que é o melhor trio ofensivo. Porque a gente elogia defensivamente o Dorival e fala assim: por que, que o time não cria do meio pra frente? E o argumento dele de não ter tido o trio pra jogar desde que ele chegou é válido. Porque a gente tá falando talvez do melhor trio do Brasil. Esses três juntos, eles fizeram chover no ano passado. E eles pouco jogaram esse ano. E quando jogaram, renderam. Mas ou o Garro se ausentou, ou o Yuri se ausentou, ou o Meio se ausentou. Então fica difícil. O Dorival nunca teve os três à disposição. Tô passando um pano bonitinho agora pro Dorival. Eu que bati muito nele, tô passando pano porque nisso ele tem razão. E o jogo contra o Cruzeiro, ele me mostrou finalmente um sinal. Eu não sei se ele será suficiente, a sequência é muito difícil. Tem aí Botafogo, tem depois os derbys. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas eu esperava pelo menos um passo. Eu não tava pedindo muito. Eu não queria que o Corinthians começasse a jogar da noite pro dia, mas eu queria pelo menos assim, caramba, será que dá pra sair alguma coisa daqui? Pronto. Esse jogo contra o Cruzeiro me mostrou isso. Pela dificuldade, pela maneira como o time se portou defensivamente e também buscou algumas coisas, né? No final do jogo, o Corinthians quase ganhou a partida. Ah, o Cruzeiro também criou as suas chances, também chegou, verdade. Mas no final do jogo, da maneira como o Corinthians estava jogando, o gol não saiu por detalhe. E é difícil mesmo, né? Você tá encarando o líder do campeonato. O Memphis estava muito mais envolvido, buscou finalizações, no primeiro tempo uma falta obrigando o Cássio a fazer uma baita defesa, no segundo tempo ele dá um chute maravilhoso no ângulo que o Cássio vai buscar, o Memphis buscando o jogo, assumindo o jogo, o Garro da mesma maneira. Então assim, falta ainda essa construção ofensiva? Falta, mas falta um Yuri Alberto. Falta o Yuri Alberto. Por isso que eu tô dando moral pro Dorival, por isso que eu tô dizendo assim, caramba, realmente eu acho que a gente tá sendo injusto, porque quando ele tem que escalar o Thales Magno como titular, a gente estava reclamando do Romero. Aí quando ele escala o Thales Magno, a gente pensa, não, volta o Romero. Aí quando escala o Romero, não, pelo amor de Deus, tenta o Thales Magno. Não, então bota o Guinegão. E aí é um menino que tá sendo né, sacrificado, né? Porque aí você tem uma exigência muito maior do que a sua formação eh, pode entregar. Né? Ele ainda não tá pronto. O Thales Magno é um cara do corredor pelo lado esquerdo que tenta a jogada e o Memphis acabava tendo que fazer tudo sozinho. Não tem um cara de área lá, não tem um cara que incomoda o zagueiro. Não tinha. Então tá faltando essa peça. Pode voltar no final de semana? O próprio Dorival disse: é tudo que eu mais quero. Eu tô esperando também esse momento. Então a gente tá na expectativa de ver o trio de volta, porque aí o Corinthians vai melhorar circunstancialmente. Precisa de outras alternativas de elenco? Precisa contratar. O Dorival elogiou muito o Fabinho na sua entrevista coletiva, disse que ele contornou um momento bem delicado, que por isso ele está se tornando um dos principais executivos do futebol brasileiro, não tenho dúvida disso. O Fabinho, que era um gerente de scout no Flamengo, chega no Corinthians e sobe de patamar, tá recebendo propostas, Brasil afora, é um cara que ganhou a notoriedade que ganhou e por isso ele tá desenvolvendo cada vez mais esse trabalho no Corinthians. Então, só que tem que contratar, mas sem dinheiro é um pouco mais difícil. E no meio de toda essa crise política também é um pouco mais complicado. Mas enfim, o Corinthians precisa seguir a sua vida. O Dorival precisa seguir o seu trabalho. E esses jogadores precisam entender de que o Corinthians tem objetivos a conquistar. E hoje foi um jogo talvez simbólico, para que o Corinthians possa, e eu tô falando de um empate, tá? Em 0-0.
dentro de casa, mas era contra o líder. E diante do que o Corinthians tinha, não dá para deixar de destacar uma evolução. Melhorou. Precisa melhorar mais? Precisa. Mas assim, eu acho que foi uma atuação para dizer assim, cara, a gente pode construir mais se a gente conseguir se armar defensivamente e depois ter um pouco mais de construção. O Charles foi uma escolha do Dorival, justamente porque ele não tinha o Ranielli, porque ele não quis usar o Carrilho, jogando mais por dentro, o Martínez, o Bidon, e o Rodrigo Garro, que até tomou o terceiro cartão e está fora do final de semana. Então, mesmo que o Yuri volte, o trio ainda não vai estar à disposição. É uma coisa que vai para acontecer ali na frente, provavelmente nos derbys pela Copa do Brasil. Enfim, melhorou, mas ainda tem muito a melhorar. Acho que o resultado ele acabou sendo importante, né? A gente tem que dizer que Cruzeiro e Corinthians não disputam o mesmo campeonato. Então hoje o Corinthians, que está na 10ª posição, meio de tabela, conseguir segurar o líder que estava embalado, mesmo dentro de casa, é interessante. Mas mais do que isso, eu analisei o desempenho e a postura do time. E essas duas questões melhoraram em relação ao último jogo. Você concorda? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!